Aceitação. Aliás, esse é um tema recorrente, né, quando a gente medita. Poderia falar um pouquinho mais assim desse aspecto da visão, da aceitação? Como assim aceitação? Mas e se eu aceitar, eu não vou me tornar uma pessoa pacífico demais e ficar na minha área de conforto, porque eu estou aceitando tudo? Como é que funciona isso? Nós não devemos aceitar tudo, mas nós devemos saber o que somos, o que devemos aceitar ou não. Porque há coisas que nós não devemos aceitar. Por exemplo, certos desafios que a vida está nos impondo para crescer, né? Eu tenho que realmente compreender isso, seguir em frente, não aceitar as dificuldades nesse sentido, então seguir em frente. Mas há coisas que estão no nosso passado, que aconteceram de ontem para trás, ou de há um minuto para trás, que não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Tudo que não pode ser mudado tem que ser aceito. E isso é uma crença mesmo, porque o contrário disso não faz sentido, só que a gente precisa entender bem isso, né? Então tudo que está no passado tem que ser aceito, necessariamente, ou é o sofrimento. É simples, aceita ou sofre, né? O que está no futuro, não. O que está no futuro, se nós estamos tendo um pensamento negativo em relação a alguma coisa, isso não deve ser aceito. O futuro, o que deve ser trabalhado no futuro são essas coisas todas. Então não deve ser aceitar a coisa ruim que nós estamos visualizando no futuro. Pelo contrário, temos que transformar aquilo numa coisa boa. Mas se está no passado, não dá para voltar. Eu não tenho uma maquininha do tempo para voltar no passado. Não tem, né? Então há a necessidade de aceitar. Aí o que acontece? Aceitar não é fácil. É preciso conhecimento para aceitar. É preciso algumas bases técnicas para poder aceitar, né? É fácil, por exemplo, de repente eu aceitar que eu emprestei, sei lá, R$500 para uma pessoa 3, 4 anos atrás e a pessoa teve problemas e não conseguiu me pagar. E aí eu aceito isso e tudo bem. É fácil aceitar isso. Agora, se eu falo já de R$100 mil, isso já é muito mais difícil. Se eu falo de R$1 milhão, isso é mais complexo ainda. Agora, supondo que eu tenha perdido uma pessoa querida. Isso é muito difícil. Supondo que essa pessoa querida seja o meu pai ou a minha mãe de uma certa idade. Isso é um pouco mais fácil, porque no meu interior eu já estou me preparando aos poucos para isso. Se eu perco o meu pai ou a minha mãe jovem, isso é muito difícil, porque eu não estava esperando. Agora, se eu perco um filho ou uma filha, nossa, isso é de uma dor incalculável e talvez uma das coisas mais complexas da vida para serem aceitas. No entanto, existem sim metodologias e técnicas para poder aceitar absolutamente tudo. E esse processo de aceitação, ele nunca ou dificilmente vai acontecer do dia para a noite. Ele é um processo, eu vejo isso comigo mesmo, né? A vida tem me ensinado muitas coisas ao longo de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, de toda a minha existência. E eu aprendi que o processo de aceitação, ele pode ser rápido, ele pode ser lento, ou ele pode nunca acontecer. Essa última coisa de nunca acontecer, ela pode ser mudada. Quando a pessoa não tem consciência daquilo, vai ser assim, ela nunca vai aceitar. Mas se ela começa a ter consciência, então ela começa a entrar num processo de aceitação que depois de algum tempo ele vai se realizar em algum momento. Pode demorar, mas ele vai diminuindo até desaparecer, ou pode estabilizar em algum momento, não evolui mais, mas enfim, ele pelo menos avançou um pouco. Por exemplo, a aceitação ela pode ser aplicada em situações que estão acontecendo ao entorno de nós no dia a dia e que se eu prefiro esconder embaixo dos panos de mim mesmo, então eu não estou aceitando aquela condição, algo que está acontecendo. Eu estou virando as costas para aquilo. Na verdade, Jéssica, acontece... não tem como mudar, né? Não, exatamente, não tem como mudar. Se você vira as costas, você ignora algo que existe, que está ali, te criando um problema. E vai continuar existindo, vai continuar prejudicando. Continuando nessa linha, Silvia, a gente poderia usar o vício como exemplo. Sim, o vício. Até quando você chegou aqui, eu estava relatando um caso, né, que chegou até mim, uma pessoa que está com problemas com bebida alcoólica, e aí tem essa questão da aceitação do vício. É o primeiro passo, a aceitação. É o primeiro passo, né?
Primeiro passo, exato. Para querer vencer aquilo, precisa passar pelo processo racional, pelo consciente de permitir que aquilo aconteça. Porque se existe algo que ninguém pode tocar no nosso interior, são os nossos desejos. Ninguém pode tocar isso. Isso é intocável. É uma das poucas coisas que ninguém jamais pode tocar. Então, só quem pode tocar somos nós. Só quem pode tomar essa decisão de eu quero mudar porque quero sofrer menos ou não quero sofrer nada e quero começar a sentir satisfação. E a vida, ela realmente nos impõe muitas coisas, Jéssica, que é o seguinte, uma coisa que a gente não se dá conta é a seguinte, a vida é dinâmica. A vida nos dá e a vida nos tira. Imagine uma rua em que nós estamos caminhando. Eu estou caminhando, eu estou vendo algumas casas, às vezes eu estou vendo casas bonitas, e eu estou andando e caminhando para frente, depois eu passo a ver casas feias, e depois eu andando para frente, eu estou vendo um gramado lindo, estou vendo um jardim bonito, de repente eu estou vendo um campo. Eu preciso entender que na frente tem mais coisas que eu vou ver, mas aquilo que eu deixei para trás, eu preciso aceitar que está no passado, a não ser que eu volte para aquela estrada de novo. E na frente tem mais coisas lindas para a gente. A gente precisa, para poder se conectar com as coisas lindas que virão pela frente, aceitar que o passado ficou para trás. Porque senão eu sou obrigado a voltar lá, mas como o tempo não volta, eu fico preso, eu fico agarrado, como que se fosse preso por uma corda e não posso mais ir para frente. Mas o tempo me empurra para frente, então eu sofro, porque eu não consigo ir para frente na minha mente, mas o tempo está me empurrando e eu estou indo de qualquer forma arrastado para frente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar, deixar as coisas para o passado, olhar para o futuro e começar a construí-lo. Porque o futuro a gente constrói, ele não tem muitas coisas que acontecem de forma espontânea, muitas coisas maravilhosas acontecem de forma espontânea nas nossas vidas. Eu tenho 2 mãos, essas 2 mãos aconteceram maravilhosamente na minha vida, tenho os meus olhos, isso me foi dado pela natureza, por Deus, né? Como quer que sejam as nossas crenças. Então, há muita coisa maravilhosa na nossa vida. Os meus pais, os meus irmãos, a região onde eu moro, a cultura onde eu vivo, né? Então essas são coisas maravilhosas que me caíram do céu. Então foram dadas de presente, mas há outras coisas que eu preciso construir e eu só vou poder construir se a minha mente estiver livre e liberta, porque se ela estiver presa no passado, eu não consigo pensar no futuro, não dá para pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, a mente humana não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. E nós temos aí algumas horas por dia para pensar, e se nós estamos ocupando a nossa mente com o passado, como nós vamos ocupar a nossa mente com o futuro? Não dá. A mente não consegue pensar em 2 coisas simultaneamente, ela precisa aprofundar o raciocínio em qualquer coisa sobre a qual ela pensa, né? Imagine um projeto de uma casa, eu posso pensar superficialmente, na hora que eu for construir vai dar um monte de erro, ou posso pensar profundamente, a hora que vamos construir vai dar pouco erro. Então o nosso futuro a gente constrói assim, pensando profundamente, mas é impossível pensar profundamente se eu estou preso no passado, não aceitando alguma coisa que aconteceu. Agora eu estou falando aqui racionalmente, nós precisamos também entrar em como que eu faço para aceitar. Porque falar que para aceitar é fácil, é muito fácil. Muito fácil. Eu estar aqui falando para aceitar é fácil, mas eu tenho as minhas coisas pessoais, as minhas aceitações que eu tenho que realizar, eu sei o quanto difícil que é, mas eu também sei que é possível, eu também sei que dá. Não, e a sensação boa que veio depois. Nossa, alívio pro coração, alívio pra alma, alívio pra mente, e você segue em frente. Agora a questão é, vamos entrar nesse ponto? Como que eu faço para aceitar? Ou aprender a aceitar? Ou aprender a aceitar é melhor, muito bom, parabéns, show de bola. Aprender a aceitar é um conceito mais profundo ainda. Vamos falar então sobre aprender a aceitar? Como que eu faço para aceitar? Vamos dar exemplos eu vou dar um exemplo mais profundo e mais difícil, tá? Talvez o mais difícil de todos. De todas as aceitações é a mais complexa e mais profunda e mais difícil. É a perda de um filho, de uma filha. Essa é a mais difícil de todas. Como é que faz para aceitar? Não, mas eu não quero aceitar. Não, porque é uma situação realmente... O primeiro ponto é que o pai ou a mãe, ele se nega a aceitar. Precisa saber disso. A negação a essa aceitação não vai ajudar a pessoa que se foi e não vai ajudar a pessoa que ficou. E a pessoa que se foi, partindo de um ponto de vista espiritual, considerando que ela continua existindo em outro plano, ela vai ficar mais feliz se as pessoas que estão aqui encontrem uma fórmula de também construir felicidade. Então, esse pai ou essa mãe, ela precisa sim pensar na possibilidade de aceitar. Esse é o primeiro passo, né? Não querer aceitar é aceitar que vai sofrer, né? Então é preciso começar a pensar e alimentar esse primeiro ponto, assim, tá, eu realmente quero aceitar, porque não há o que fazer, está no passado, não há o que fazer, então eu quero começar a aceitar, né? Esse é o primeiro ponto. Depois de decidir começar a aceitar, tem que na mente da pessoa se abrir para pedir ajuda para aceitar.
Eu quero aceitar, eu aceito ajuda, aceito ajuda. Se a pessoa tem um sistema de crenças, por exemplo, a pessoa é católica, a pessoa é evangélica, a pessoa é umbandista, a pessoa é espírita, a pessoa é budista, não importa. Se ela tem um sistema de crenças, ela nesse momento é importante, e ela pode fazer isso, entregar esta situação da aceitação nas mãos de Deus, por exemplo. Porque é uma força superior, é uma força maior. E nesse momento eu quero fazer um pequeno parêntese para reforçar a existência de um ser superior. Hoje a ciência sabe que o universo não veio do nada, então tem alguma coisa por trás. Quer se chame de Deus, de Alá, de mente superior, não importa. Então assim, dentro de qualquer sistema de crença, aceita, porque existe alguma coisa superior a nós. Por que nós estamos sofrendo? Por que está sofrendo? A gente não sabe ao certo, não sabe, mas existe um motivo. Então vamos aceitar, vamos entregar isso para Deus. Deus, eu entrego essa aceitação nas tuas mãos, né? Peço ajuda para aceitar isso, porque eu mereço ser feliz, eu posso ser feliz, eu quero ser feliz e eu peço ajuda para aceitar. Nesse momento é o primeiro passo, então já vai ficar mais leve, a pessoa já vai se sentir um pouquinho melhor, com certeza já vai melhorar, né? Então isso é preciso fazer de coração e de alma, né? Eu peço ajuda para aceitar, peça a Deus ajuda para aceitar e você vai receber essa ajuda para aceitar em sua mente, em sua consciência, né? O segundo passo, ele vai vir aos poucos, lentamente. A pessoa vai começar a sentir essa libertação, esse processo, e na minha experiência pessoal eu posso dizer que vão começar a acontecer eventos na vida da pessoa que vai orientar para essa aceitação, porque a partir do momento que ela pediu ajuda, o universo vai contribuir para que essa ajuda comece a acontecer na vida dela, né? E eu conheço pessoas que a gente já ajudou, mães, né? As mães sofrem mais que os pais, né? Porque a ligação da mãe é muito mais forte, porque ela gerou 9 meses no seu abdômen, então é muito mais forte que a do pai, então a mãe sofre mais. Assim, eu já tive, né, nesse trabalho todo, a gente já conheceu inúmeras mães que viveram 8, 9, 10 anos em depressão. E realmente a não aceitação leva à depressão, né, a falta de vontade de viver. Então aí a mãe se liberta e passa a se dedicar agora aos outros filhos que estavam ali do lado dela e que ela nem estava mais vendo, não estava mais percebendo a existência daqueles seres que também estão sofrendo com o sofrimento dela. Então o sofrimento virou um círculo e ela começa a romper esse círculo para se dedicar aos outros seres que estão ali, porque ela também tem que pensar o seguinte, tá, e se você perder agora o outro filho? Aí você vai se dar conta que perdeu o outro? Não, ele está ali, está vivo, está agora, está ali, né? Então é isso, esse é o exemplo mais profundo de aceitação que eu posso dar. Os outros seguem o mesmo exemplo, o mesmíssimo exemplo, mas são mais fáceis. Agora, o que eu ganho com a aceitação? Isso é importante. Liberdade. Liberdade. Como assim liberdade? Liberdade dos pensamentos. O nosso pensamento, quando a gente não aceita algo, está preso naquilo. Agarrado como cola, como super bonder, como chiclete, você pode dar qualquer exemplo. Uma não aceitação prende a pessoa naquilo, fica preso, mas colado, grudado, né? Imagine uma pessoa com uma rocha presa na cintura a partir de uma corda. A pessoa vai andar, ela não vai conseguir correr, por exemplo, e para andar ela vai estar carregando peso. Então uma pessoa que está presa a uma não aceitação, ela está andando mais devagar, ela está andando cansada, ela está andando desanimada, ela está andando sem energia. Por quê? Porque ela está carregando uma rocha, uma ou mais. Às vezes pequeninas rochas que somadas formam um peso grande e às vezes uma rocha enorme que somada torna a vida muito pesada e muito difícil. Então o que ela ganha? Ela rompe, ela começa a romper a conexão com aquela rocha e a partir dali ela vai adquirir velocidade na vida. E ela vai começar a pensar no futuro. Fica mais leve? Fica mais leve, exatamente. Começa a pensar no futuro. Então assim, o pensar no passado, ele é bom quando é para voltar e pensar em coisas boas. Mas ele não produz nada quando ele existe voltado a pensamentos ruins, né? Então, essa é a aceitação de um ponto de vista de como fazemos para nos libertar do nosso peso do passado.